Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos à terceira parte do tema. É Deus que escolhe, nós somos vasos nas mãos de Deus. Nós temos aprendido que nós somos vasos nas mãos do Senhor. E que a revelação da palavra da graça em nossas vidas foi um ato da soberania de Deus. Foi Ele que decidiu, foi Ele que separou e escolheu você para receber o Evangelho da graça. E a mim, com a missão de pregar a palavra da sua graça aqui nesse púlpito. Que se você entende isso, que você foi um escolhido, um separado, e que eu estou aqui também, escolhido e separado por Deus, se você entende isso, você se torna uma pessoa muito feliz, um bem-aventurado sobre a terra. E é muito importante, isso a gente aprendeu na parte 2, todos nós enxergarmos isso. A escolha de Deus, a unção de Deus na vida daquele que está pregando e ensinando a graça de Deus para a gente. Como ensina o segundo livro das Crônicas, 20:20, peço que você abra lá, só para a gente recordar aqui, em o nome de Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 20. O rei Josafá teve que viver isso. E nós também estamos chamados por Deus a colocar em prática essa leitura em nossa vida. Ele colocou e ele foi livrado, ele foi protegido e ele foi bem-sucedido. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Não é apenas só isso. Credes também nos seus profetas e prosperareis. A nossa segurança advém da nossa confiança em Deus, da nossa fé em Deus e da nossa fidelidade ao Senhor, a sua palavra, amém? Que vem por intermédio do anjo da igreja, por aquele que foi separado e escolhido por Deus para prosperar a tua vida. Não é que eu te prospero, mas é a palavra que vem de Deus e passa por mim, que prospera você, que tudo proporciona a você quando você recebe, enxerga isso, entende isso. Não, essa palavra veio de Deus, eu recebo, em um nome de Jesus. Então, essa palavra vai te proporcionar tudo que você precisa. Ela vai te prosperar, como diz aqui a bênção. É crer no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E crede nos seus profetas e prosperarás. É as duas coisas, muito importantes. Os bons olhos que a gente tem que ter. O apóstolo Paulo disse que nunca deve ocorrer em você, no seu coração, maus olhos, frieza, para com os escolhidos, para com aqueles que foram separados por Deus, para te ajudar com a palavra de Deus. E isso está descrito na primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos aqui recordar essa evidência, recapitular ela para o nosso crescimento espiritual. A partir do capítulo 5, verso 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Aqui Paulo exorta a igreja a ter consideração para com os escolhidos, aqueles que foram separados por Deus, para lhe ensinar a graça dele. E começa assim. Primeira aos Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e vos preside no Senhor. Os que estão servindo você, ensinando você, orientando você,
amando de Deus. E vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, respeito, por causa do trabalho que realizam, porque nós não estamos falando aqui e nem tratando de coisas do homem, nós estamos aqui tratando das coisas do alto. Então tem que haver máxima consideração, máximo respeito, porque o ser humano não sobrevive só com a ciência do homem sobre a terra. Ele não prospera, ele não é feliz só com o estudo da escola. Ele precisa, repito, das coisas do alto também para ser um bem-aventurado sobre a terra. Em o nome de Jesus. E que o tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Deus vê muito a consideração que você tem com o anjo da igreja. Caso contrário, isso aqui não estaria escrito. Deus vê muito isso. Deus está muito atento a isso. Tanto é que ele usou a vida de Paulo e falou, olha, Paulo, passa para a igreja que todo aquele que eu separo e escolho para pregar o meu evangelho, o rebanho tem que ter máxima consideração. Porque lá atrás já foi dito, a segurança advém de uma fé em mim, de um crer em mim, mas também deve haver consideração para com o homem de Deus, que fala de mim para o rebanho. Tanto é importante isso, olha o que diz Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 7. Hebreus 13, 7. E começa assim, Hebreus capítulo 13, a partir do verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam o quê? A palavra de Deus. Veja o quanto é importante você ter consideração com aquele que prega a palavra de Deus. Esses guias não é aquele do espiritismo, porque esses, abençoados, são guias cegos. Aqui está falando daqueles que estão debaixo da graça de Deus, que ministram a palavra para você e que respeitam a soberania de Deus. Amém? Isso é muito importante, que não adultera a palavra. Paulo diz, e a gente vai meditar sobre isso, Paulo falou, eu fui separado e escolhido por Deus, e no meu ministério eu não adultero a palavra que Deus me revelou. Eu não invento coisas, eu não fico floreando. Da forma que Ele me ensinou, eu passo para a igreja. E o mesmo nós realizamos aqui. Isso é muito importante. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai o quê? A fé. Amém? Imitai a fé, a perseverança, o zelo daquele que está debaixo da graça, com o Criador, com a palavra do Criador. Não é a pessoa, mas é a fé, o ensino que tiveram. Imitai a fé que tiveram. Por isso, não se deve fazer comentários maldosos de quem Deus separou para fazer o bem para nós. Uma vez, Moisés passou por isso. O povo e também da parte dos seus irmãos, Miriam e Arão, perseguiram e falaram mal de Moisés. E eu pergunto, o povo e os irmãos de Moisés foram felizes? Não, não foram felizes. Por isso que é muito importante você lembrar e meditar em casa, em Hebreus capítulo 2. Lá fala que aquele povo lá atrás não teve consideração e não teve obediência às palavras que Moisés pregou. Sofreram. Aí Paulo diz que aqueles que não respeitam a graça sofrerão também. Isso está descrito lá. Da mesma forma que eles não respeitaram a primeira aliança, sofreram, não escapará aquele que despreza o ensinamento da graça de Deus, que vem da parte de Deus. Hebreus capítulo 2 fala sobre isso.
Continuando aqui em Hebreus capítulo 13, vejamos o verso 17. Olha só. E é por falta, olhe para mim, antes da gente ler o verso 17. E é por falta dessa consideração, aqueles que têm autoridade, a unção dada por Deus, que as bênçãos ficam retidas. O Senhor Jesus era uma autoridade sobre a terra? Para ensinar a palavra de Deus? Sim. E por que tinha pessoas que recebiam e outras não? Por que tem pessoas que, mesmo conhecendo a graça, tem pessoas que não recebem nada e outras recebem? Por que tem pessoas que são felizes, bem-aventuradas, e outras que estão recebendo a mesma palavra não é? Porque o coração não corresponde, não respeita, não tem bons olhos, não pratica a leitura de Crônicas 20:20 que a gente acabou de ler. Que nós temos que crer em Deus e nos homens de Deus. Então, quando a pessoa não pratica isso, as bênçãos ficam como? Retidas. Antes da gente ler o verso 17 do capítulo 13 de Hebreus, eu quero provar isso para você em Mateus. Mateus capítulo 13, a partir do verso 53. É muito importante você respeitar, ter consideração para com aquele que é, na hierarquia de Deus, alguém escolhido, separado, com unção ministerial para lhe ajudar. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 53. E diz assim: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando na sua terra, ensinava na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Verso 55, Mateus 13. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua quê? Terra, e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade o quê? Deles. Está vendo? Quando você não tem bons olhos, quando você não tem consideração, quando você não enxerga que ali está uma autoridade com unção ministerial, falando a mão de Deus, as bênçãos ficam como? Retidas. O Senhor Jesus era uma autoridade sobre a terra. Era um servo de Deus, ministrando a palavra de Deus. Teve muitas pessoas que recebeu muitas coisas e outras não. Então você pode estar debaixo da graça, ser um bem-aventurado, feliz. Puxa, eu estou feliz. Ah, mas eu não estou. Não acontece nada na minha vida. Chega a ser até enigmático, né? Mas por que os outros estão bem e a fulana não está bem? O coração. Os maus olhos. A pessoa se deixou ser cegada pelo Deus desse século. O materialismo, a preocupação em querer organizar, arrumar a sua vida aqui. Nós temos que estar mais preocupados em arrumar nossa vida espiritual. Amém? E aí as coisas vêm, as coisas acontecem. A gente tem que respeitar a palavra que vem do homem de Deus, porque veio de Deus e passa por nossa vida para o seu bem. Está claro isso? Voltando a Hebreus 13, 17. Olha só. Obedecei aos vossos guias, que Paulo falou, que é aqueles que pregam a palavra de Deus. E sede submissos para com eles, porque velam por vossa alma. Vocês estão cuidando de você. É o que eu faço aqui. Eu tenho cuidado de você e estou cuidando agora. Nesse exato momento eu estou cuidando do teu reinado, da tua felicidade, para que você seja um bem-aventurado sobre a terra.
que você tenha olhos iluminados, que mesmo na tempestade você não desfaleça, não esmureça, continue crendo. Porque aparentemente parece que a gente está sozinho. Poxa, não tem nenhum familiar para me ajudar, não tem ninguém aqui, não tem um amigo. Mas espera aí, o que é que diz a palavra? Que eu nunca estarei sozinho com relação a Deus. Que Deus é comigo por onde quer que eu ande. Que mesmo que a minha mãe, meu pai me abandone, me despreze, porém Ele jamais. Se eu ando com essa fé, crede no Senhor, estareis o quê? Seguros. Eu vou ser um bem-aventurado. E se eu crer no profeta que está falando da palavra de Deus, prosperarei. Vai vir a mudança, vai vir a transformação. Essa caravana vai passar, essa tempestade vai passar e você vai entender, puxa vida, não tinha ninguém, mas eu tinha Deus. E tudo se resolveu, porque eu confiei, eu acreditei, eu não deixei o meu coração ficar abatido. Amém? Isso é muito importante. Essa determinação na sua vida, abençoado, eu tenho procurado ter todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Então, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Para quê? Façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. E é verdade, não aproveita mesmo. No momento da ministração, o pastor aqui preocupado com aluguel, com água, com luz e tantas outras coisas, e o irmão que não aparece. Então é muito importante a gente ter dedicação às coisas de Deus. Amém? Porque o pastor com paz nesse sentido, você aí perseverando, zeloso em congregar, tendo sede em ouvir a palavra, ajudando, isso é muito bom. É muito bom para o seu crescimento espiritual. Isso me fez lembrar Davi. Davi foi um homem escolhido por Deus, isso a gente aprendeu na primeira parte. Mas como era o coração desse homem com relação a Deus? Alegre, dedicado a Deus e generoso para com Deus. Ele tinha disposição para com Deus. Ele até disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa de quem? Do Senhor. E isso está descrito no Salmo 122, verso 1. Então veja, isso traz uma paz muito grande para aquele que está ministrando a palavra, a pessoa que tem uma alegria de estar congregando. Então, você vai aproveitar mais da palavra, porque vai haver essa tranquilidade naquele que ministra a palavra de Deus, né? Um pastor com essa tranquilidade rende mais as coisas para o teu crescimento espiritual. Isso é muito importante. E ele também tinha prazer em meditar, em ouvir aqueles que ministravam a palavra de Deus para ele. Isso está descrito no Salmo 27, verso 4. Anote aí. Salmo 27, verso 4. Vamos ler? Olha só. Salmo 27, verso 4. Então é muito importante, Paulo falou, que a igreja proporcione paz para o coração do homem de Deus, daquele que está debaixo da graça de Deus, ministrando a graça de Deus para você, para que ele esteja 100% ali, na palavra, sem essas preocupações. Você fazendo a sua parte, a igreja caminha mais feliz, todos nós. Não é verdade, meus irmãos? E começa assim, ó, Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então veja, abençoado, era um homem que tinha alegria, ele tinha uma disposição e era generoso em semear para Deus, para manter a casa física do Senhor. E isso está descrito no primeiro livro das Crônicas, 29:1. Vamos lá. 29:1. E começa assim. Primeiro livro das Crônicas, 29:1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único,
a quem Deus escolheu. Ponto importante que faz parte do tema de hoje, objeto do tema de hoje. Davi tinha muitos filhos, mas quem Deus escolheu? Salomão. Ele tinha muitos outros filhos, mas ele diz aqui, o único a quem Deus escolheu, para substituir Davi. A obra é por escolha de quem? De Deus, não é pela vontade do homem. Eu não estou aqui pela vontade do homem, eu estou aqui pela escolha de Deus. Como você não está aí sentado pela vontade de ninguém, e nem por sua vontade, você está aqui por vontade de Deus, porque nós já aprendemos que não foi você que decidiu sair da lei para a graça. Foi Deus que tirou você de lá para cá. Então tudo é escolha de Deus. Nós somos vasos nas mãos de Deus. Não dá para fugir disso. É uma realidade. E escrita está. E louvado seja Deus por isso. E Davi mostra aqui, a gente vai seguir lendo mais um pouquinho, era um homem que ajudava ao máximo a obra de Deus. E eu recebo você também, tendo esse coração generoso. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, de todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, como está diferente o coração das pessoas com relação a Deus, a palavra de Deus, o semear, aqueles que Deus separa para pregar a palavra. Meu Deus, quando a gente vai na internet, a gente vê pessoas semeando ódio, pessoas não querendo mais saber de Bíblia, não querendo mais saber de congregar. É tanta coisa ruim. Eu louvo a Deus pelo teu coração estar guardado pelo Senhor. Guardado pelo Senhor. Porque o cenário que está aí é de pessoas cheias de ódio, cheias de raiva com relação a pastor, com relação à igreja, com relação a tanta coisa. Meu Deus do céu. Mas que se a gente tem bons olhos ainda, porque tem a falsa doutrina, mas tem a sã doutrina. Se você tem bons olhos, você é bem-aventurado. E a gente tem sido esse remanescente. E eu recebo que há um remanescente aí. E que esse remanescente vem estar conosco. Porque nós temos interesse às coisas do alto, e temos zelo para com as coisas do alto, e respeitamos as coisas do alto, temos amor às coisas de Deus, e um coração assim também, generoso. Isso é muito importante, você ter esse coração generoso, abençoado. Só para remir aquela leitura, vamos dar um pulo para o verso 9, verso 9. Após ele ter ofertado, semeado, o povo também. E olha o que diz aqui o verso 9. O povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, porque eles fizeram de forma o quê? Voluntária. Amém? Ninguém obrigou, apenas com aquele sentir de gratidão, de amor para com Deus, semearam. Verso 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória.
Está na mão de quem a vitória que você precisa? Às vezes você está esperando por uma coisa, meu irmão. Você ser promovido, você alcançar uma carreira, uma posição. Isso não depende só do seu estudo. Mas isso está na mão de quem? De Deus. A honra, louvado seja. A honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem o quê? De ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dá o quê? Força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Vai vendo. Verso 15. Porque somos estranhos dentro de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Será que você entende alguma coisa nisso que está falando aqui? Carne e espírito também? É passageiro, e depois o espírito vai para o Senhor. Verso 16. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão, e é todo o quê? Tua. O dinheiro que você tem, meu irmão, vem das mãos de quem? De Deus. Tudo que você tem vem das mãos do Senhor. Agora tem aquele ignorante que diz assim, vai eu não trabalhar para não ter o carro que eu tenho, vai eu não trabalhar para ver se não vai faltar isso ou aquilo lá em casa, vai eu não trabalhar, se não, etc. Mas nós sabemos que Deus tudo nos proporciona. Quem é que dá vida, respiração e tudo mais? Deus, está em Atos. Então, para você conquistar, alguém precisa te dar saúde para você o quê? Trabalhar. Para te manter de pé. E seguindo mais um pouquinho, ó, deixa eu ver aqui o verso 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, que acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntárias. Até aqui, graças a Deus. Então, quando a gente tem um coração assim, nada lhe falta. Amém? Veja que Davi foi um homem próspero, bem-sucedido, feliz, guardado, protegido por Deus, e assim é a nossa vida também sobre a terra. Eu havia comentado que a escolha de Paulo para a graça foi muito importante. Ele disse, olha, nessa escolha, no meu ministério, no meu chamado, eu não adultero a palavra de Deus. Paulo pregava a graça como Deus havia lhe ensinado. E eu quero que você saiba disso. E aonde está escrito isso? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Acima do verso 1 do capítulo 4, em negrito, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, está escrito assim: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Então, tudo que está aqui, se você colocar em prática, você vai estar cumprindo o seu chamado com fidelidade. E quais são as características, quais são as situações que eu tenho que colocar em prática para cumprir esse ministério com fidelidade? Vamos ler aqui que a gente vai saber e vai aprender. Olha só. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Eu declaro isso na sua vida. Não desista, não retroceda. Quer cumprir o seu ministério com fidelidade? Esse é um dos passos.
Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de quem? De Deus. Paulo não adulterava a palavra de Deus, ele não floreava, ele não inventava, ele pregava conforme Deus havia revelado a ele, ensinado a ele. E são poucas as pessoas que vivem a doutrina da graça, vivem na fidelidade do Evangelho. Recebo, meu Deus, muitas pessoas tomando conhecimento da verdade de Deus, porque é muito poucas pessoas vivendo isso. Muita gente na lei ainda, no adultério da palavra. Nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quem é o Deus desse século? A religião, as falsas doutrinas, as suas próprias ideias, o seu próprio entendimento. Tem pessoas que falam assim: eu nasci assim e vou morrer assim, eu nasci católico e vou morrer católico, acreditando na minha santinha. Para quem o evangelho está encoberto? Para essas pessoas. Que o Deus desse século cegou elas. A idolatria, o materialismo das pessoas é o Deus desse século. Pessoas que rejeitam a verdade para ficar passeando pelas igrejas, atrás de bênção. Meu Deus do céu, tem de monte. Pessoas passeando pelas igrejas atrás de bênção. Eu vou para lá. Lá tem mais testemunho. Pessoas que só estão preocupadas em garantir a sua vida aqui. Não, tem que arrumar a minha vida, tem que arrumar a minha vida. Eu vou para lá, tem muito testemunho lá. Meu Deus do céu, tem que ir lá buscar um pouco para mim. São pessoas que não estão preocupadas em arrumar a sua vida espiritual. É por isso que as bênçãos continuam retidas. A pessoa não sai da própria miséria que ela confessa. Ela não sai porque ela está preocupada em garantir a sua vida aqui. Eu quero coisas melhores dentro de casa, eu quero isso, o tempo todo só isso. E a boca confessa que o coração está cheio. Não se esqueça do que nós lemos lá em Timóteo. O nosso coração não pode estar nas coisas dessa vida, mas no Deus que tudo nos proporciona. E assim você será mais feliz sobre a terra. É a verdade de Deus para o nosso coração. Seguindo aqui, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de quem? De Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá o quê? A luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? De Cristo. Quem foi que te revelou a graça? Deus mesmo. Deus fez iluminação na minha vida e na tua vida. Foi Ele que te deu iluminação, entendimento da graça, da sabedoria das coisas do alto. Verso 7, vamos ler mais um pouquinho. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você já tem, amém? Este tesouro em vaso de barro, ou seja, o Espírito de Deus, o Evangelho, a presença de Deus, o seu Espírito participando de um corpo de carne. E nele está o Espírito do Senhor, a palavra da verdade. Você é morada do Espírito Santo. Diga, eu recebo. Vai vendo? Com esse entendimento, com essa compreensão, você vai cumprir o seu ministério com fidelidade. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, o Espírito de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados,
Somos ou não somos? Sim. Porém, não angustiados, porque o poder de Deus te livra da angústia. E é verdade. Não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E a gente fica com pessoas, situações que você não esperava, de pessoas que você até ajudou e muito. Você fica perplexo, porém não desanimados. Olha, pelo tempo que eu prego a palavra aqui no púlpito, eu já fiquei perplexo com muitas pessoas. Falei, meu Deus do céu, como pode? E você também. Você ficou perplexo. Como pode uma pessoa rejeitar a graça de Deus depois de ter sido ajudada por esse Deus maravilhoso? Mas a gente não desanima. Amém? A gente segue adiante. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, vai vendo, hein? Perseguidos, porém não desamparados. Quantos de nós já fomos perseguidos, hein? Quantos de nós já passamos por isso? Por armadilhas no trabalho. Pastor, já passei por muitas armadilhas no trabalho, na família, mas Deus não deixou ter êxito contra você, contra a sua vida, aquela situação. Diga graças a Deus. Porque Ele nunca desampara. Situações até na família, hein? Pessoas que tramaram coisas contra você, mas que não tiveram êxito contra a sua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não o quê? Destruídos. Quem é que nunca chora, né? É a condição de quem está abatido, né? Quem é que não se abate diante de uma situação? Todos nós. Porém nunca destruído. Não é verdade, abençoado? Vencido pela situação? Nunca. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não deixa. Ele nos ensina a respeito, nos orienta, nos aconselha, nos reveste de força. No dia das nossas trevas, Ele derrama luz. Amém? Amém. Você está passando ali por um momento tão difícil, até com choro, com lágrimas, mas Ele vai te ensinando a respeito. Ele conversa com você, que você vai suplantar aquela situação. Ele conversa com você. Ele não te deixa desamparado. Quantas situações eu já passei aqui e que Deus me ensinou a respeito, me consolou, me confortou, me orientou, me aconselhou, e eu não fui destruído, e eu estou aqui de pé. Ó. Recentemente, nós já passamos aqui por situações, olha eu aqui reinando em vida, e você também, porque Deus em tudo nos fortalece. E vamos estar de pé para agradecer pela glória de hoje. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, por essa poderosa palavra, por esse lugar que o Senhor separou, para eu reinar em vida, com a palavra que vem do teu trono, do teu coração, para o nosso coração, e que passa por intermédio do anjo da igreja. Muito obrigado, Senhor. Eu tenho certeza, convicção, que enquanto estamos aqui, tratando das coisas do teu reino, as demais coisas estão sendo acrescentadas no nosso viver, na nossa vida, na nossa casa, em o nome do Senhor Jesus. E eu declaro, meu Deus, sobre a igreja, sobre a vida de cada irmão, a saúde perfeita. Eu declaro, meu Deus, o serviço dos teus anjos. Eu declaro, meu Deus, sobre cada abençoado que está me ouvindo agora, a saúde perfeita no teu corpo, meu irmão. A paz que excede todo entendimento, o serviço dos anjos de Deus, a prosperidade de Deus na sua vida. Você tomando posse do que você mais deseja. E peça nesse momento de oração aquilo que você mais deseja. E eu declaro, em o nome do Senhor Jesus, você tomando posse disso que você mais deseja, no seu casamento,
na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho. Fale para Deus: meu coração está em Ti, Senhor. Eu confio no Senhor. Eu creio que o meu socorro vem do Senhor. Não advém de objetos, não advém de homens com o seu óleo santo, com a sua mão santa. Não, o meu socorro advém da Tua palavra, de uma autoridade que está debaixo da graça e da verdade, Senhor. É nessa confiança que nós temos que estar. Então peça, anule a doença, anule a enfermidade, anule o desemprego, anule as brigas, em o nome do Senhor Jesus. Faça a sua oração. A perseguição, anule e declare a saúde no seu corpo, na sua vida, em o nome de Jesus. Nós precisamos, meu Deus, da Tua proteção, do Teu livramento, da ministração dos Teus anjos, no nosso viver sobre a terra, Deus. Precisamos e reconhecemos isso em oração. Eu recebo, Senhor, a Tua mente, a mente de Cristo ativada em cada um dos Teus filhos, para que os pensamentos ruins não tomem conta do viver desse filho, da cabeça desse filho. Eu declaro em você a mente de Cristo ativada. Que a nossa casa, Senhor, também seja alcançada por essa oração. A vida dos nossos filhos sejam alcançadas por essa oração. O seu casamento, a vida da sua mãe, do seu pai, seja alcançada por essa oração que você faz nesse momento, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa poderosa palavra, e recebo que somos mais que vencedores, abençoados, predestinados, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Estava no teu coração, nos teus planos, a nossa salvação e o conhecimento da tua graça em nossa vida. Obrigado, Deus, por esse lugar, por essa porta, por essa palavra. Recebemos que a nossa semana será boa, será uma semana maravilhosa, uma semana vitoriosa, uma semana de livramento e proteção. O Senhor guardando o nosso coração das palavras ruins, para que não fique em nossa cabeça, e sim o conhecimento que o Senhor nos deu hoje, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Uma boa semana a todos vocês e até a próxima reunião. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.